a lição que os milionários aprendem cedo e quase ninguém aplica. Existe uma lição que separa quem conquista a riqueza de quem passa a vida correndo atrás dela. Uma lição tão simples que parece óbvia, mas é exatamente por isso que quase ninguém aplica. A maioria segue ignorando, repetindo os mesmos erros, geração após geração. Mas os milionários aprendem cedo e aplicam para sempre. É quase como se tivessem descoberto um código secreto, um atalho que transforma cada moeda que passa pelas mãos deles em uma semente para o futuro. Se você acha que já sabe tudo sobre dinheiro, prepare-se, porque o que eu vou te contar pode virar sua forma de pensar de cabeça para baixo e revelar por que 95% das pessoas continuam presas no ciclo da escassez. Mesmo trabalhando duro todos os dias, pare um instante e reflita. Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce, o dinheiro parece escapar? Como se você tivesse sempre um passo atrás das contas, sempre tentando alcançar um equilíbrio que nunca chega. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas desiste de tentar mudar. Elas aceitam que a vida é assim, que é normal passar a vida inteira pagando boletos, esperando o salário cair na conta e torcendo para sobrar alguma coisa no fim do mês. Mas e se eu te dissesse que existe um princípio milenar, testado há milhares de anos, que pode quebrar esse padrão para sempre? Um princípio que os milionários entendem antes mesmo de ter milhões e que é responsável por criar a base da fortuna deles. O que você vai ouvir hoje não é uma teoria bonita para postar em rede social. Não é uma dica motivacional para te animar por alguns minutos e depois te deixar na mesma situação. É um insight que pode transformar a forma como você se relaciona com o dinheiro e com a própria vida. Não é exagero dizer que essa é a chave para sair da corrida dos ratos. Aquela sensação de correr sem sair do lugar. E antes que você pense que essa lição é complicada, difícil de aplicar ou reservada para quem já tem dinheiro sobrando, eu preciso te avisar. Justamente o oposto é verdade. Ela foi criada para funcionar mesmo quando você tem pouco. Aliás, ela funciona ainda melhor quando você começa pequeno, porque molda sua mentalidade para o crescimento. Você está prestes a descobrir algo que vai provocar um choque de realidade. E eu digo isso porque essa lição é brutal na sua simplicidade. Ela não promete mágica, ela exige ação, mas quem coloca em prática nunca mais enxerga o dinheiro do mesmo jeito. Você vai perceber porque as pessoas ricas não esperam o momento certo para investir em si mesmas. Elas criam esse momento. Elas se colocam em primeiro lugar, mesmo quando parece impossível. E é exatamente por isso que continuam crescendo enquanto o resto do mundo fica preso no mesmo lugar. Essa é a lição que separa quem domina o dinheiro de quem é dominado por ele. Se você sair agora, vai perder a chance de aplicar o que os milionários não querem que você descubra. Vai continuar acreditando que a vida financeira é uma batalha sem fim, em que você sempre sai perdendo. Mas se você ficar comigo até o final, vai ter em mãos uma estratégia que não apenas vai te ensinar a guardar e multiplicar seu dinheiro, mas também vai te dar mais clareza mental, mais confiança e uma sensação de controle que talvez você nunca tenha experimentado. Esta pode ser a primeira vez que alguém te mostra o caminho para transformar o dinheiro em um aliado, e não em uma fonte constante de ansiedade. Prepare-se para enxergar o dinheiro com novos olhos e entender por que essa lição, apesar de simples, é ignorada pela maioria menos, e porque os poucos que a praticam nunca voltam atrás. Na antiga Babilônia, uma das cidades mais ricas que já existiram, vivia um homem que passou boa parte da vida reclamando da própria sorte. Ele via seus amigos prosperando construindo cossas, acumulando ouro e comprando terras, enquanto ele permanecia no mesmo lugar. Um dia, cansado de ver o tempo passar sem mudança, decidiu buscar conselhos com o homem mais rico da cidade. Esse homem o ouviu em silêncio e disse algo que soou quase ofensivo. A riqueza é construída, não recebida, e começa no momento em que você decide guardar uma parte de tudo que ganha. Foi como um soco no estômago. Não era mágica, não era sorte, era uma escolha. E essa escolha poderia ter sido feita anos antes. A história parece distante, mas a verdade é que ela se repete todos os dias na vida moderna. Hoje, a maioria das pessoas continua gastando 100% do que ganha menos ou mais. Os cartões de crédito e os aplicativos de parcelamento tornam fácil viver no futuro, antecipando prazeres e pagando caro por isso. Criamos uma prisão invisível, na qual trabalhamos para pagar dívidas que nós mesmos criamos. É brutal, mas é a realidade. E enquanto você continuar repetindo esse ciclo, nada vai mudar. A liberdade financeira não acontece por acaso. Ela é construída passo a passo. E o primeiro passo sempre será decidir
que você vai reservar uma parte para si mesmo antes de qualquer outra coisa. E aqui está o ponto em que a maioria trava. A mente imediatamente cria objeções. Mas eu ganho pouco demais para guardar. Assim que sobrar, eu começo. No mês que vem vai dar. Só que nunca dá, porque esperar sobrar é como esperar ficar em forma para só então começar a treinar. A ordem precisa ser invertida. Primeiro você se paga, depois se adapta com o que sobra. Essa inversão de lógica é a grande quebra de padrão. É ela que separa quem passa a vida tentando equilibrar as contas de quem começa a acumular riqueza de verdade. Quando você toma essa decisão, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a agir como protagonista da própria história. Essa ideia confronta o modo como fomos ensinados a lidar com o dinheiro. Crescemos ouvindo que precisamos trabalhar, pagar contas e só depois, se sobrar, pensar em investir ou guardar. Mas se você seguir esse modelo, nunca vai haver sobra, porque sempre haverá algo novo para comprar, uma emergência para cobrir ou um prazer imediato para satisfazer. O que Georges Clason nos lembra é que essa é uma armadilha mental. O padrão precisa ser quebrado agora, antes que o tempo continue levando suas oportunidades embora. Cada dia que passa sem que você separe essa pequena parcela para si, é um dia em que você trabalha para enriquecer os outros. O banco, a financeira, o dono do cartão, o governo menos você mesmo. Entenda o impacto disso. A decisão de guardar mesmo uma pequena fração do que você ganha não é apenas sobre acumular dinheiro. É sobre enviar uma mensagem para si mesmo. Eu sou prioridade. E quando você começa a agir de acordo com esse princípio, sua mente muda. Seu comportamento muda. Você começa a pensar 2 vezes antes de gastar em algo que não importa. Você começa a perceber que pode ter controle sobre a própria vida. E esse é o verdadeiro poder da quebra de padrão. Não é apenas sobre finanças, é sobre identidade. Você deixa de ser a pessoa que vive apagando incêndios e passa a ser a pessoa que constrói algo sólido para o futuro. Quando você entende isso, não há mais como voltar atrás. Você percebe que o maior erro não é gastar muito ou ganhar pouco, é continuar acreditando que não existe outra maneira. E é exatamente por isso que essa lição é tão poderosa. Ela sacode a mente, força você a confrontar a verdade e dá o primeiro passo para construir algo duradouro. Essa é a mudança de mentalidade que os milionários têm e que quase ninguém pratica. E é por isso que a história do homem que buscou conselhos na Babilônia continua tão relevante hoje, porque ela é sobre cada um de nós, sobre o momento em que decidimos parar de repetir o passado e começar a criar o futuro. Agora, antes de seguir para a grande revelação, você precisa sentir o peso do problema que estamos resolvendo aqui. É impossível transformar sua relação com o dinheiro se você não encarar de frente o lugar em que está hoje. Pense na sua rotina. Você acorda cedo, enfrenta trânsito, trabalha horas e horas, entrega o seu melhor, mas no fim do mês, o saldo bancário parece zombar de você. A sensação é de que o dinheiro nunca é suficiente. E quando surge algum imprevisto, tudo desmorona. É como se a vida estivesse sempre te colocando um passo atrás, testando o quanto você aguenta. Essa frustração silenciosa corrói a confiança de qualquer um. É o peso de se sentir constantemente correndo contra o relógio, sem ver o resultado. Quantas vezes você já se perguntou, por que, mesmo se esforçando tanto, ainda sente que está estagnado? Por que parece que algumas pessoas têm facilidade em prosperar, enquanto outras, talvez você, precisam lutar por cada pequena conquista? Será que é sorte? Será que existe algum segredo guardado a 7 chaves que só alguns têm acesso? Esse tipo de pergunta é desconfortável, mas é exatamente ela que desperta a consciência. Porque a verdade é que existe um padrão por trás da prosperidade. E quem não aprende a seguir esse padrão está condenado a repetir a mesma realidade ano após ano. A dor de ver o tempo passar e perceber que nada mudou é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode sentir. Você já sentiu o alívio momentâneo de receber o salário e poucos dias depois ver quase tudo desaparecer? Já prometeu para si mesmo que no próximo mês vai sobrar e quando percebeu, o mesmo ciclo se repetiu? Isso não é coincidência. É um mecanismo psicológico. Nós somos programados para buscar gratificação imediata. O cérebro libera dopamina quando compramos algo novo. E por alguns minutos, sentimos que tudo está bem. Mas esse bem-estar é passageiro. E logo somos puxados de volta para a realidade. E é aí que surge o arrependimento. A sensação de que deveríamos ter feito diferente. Mas já é tarde. O dinheiro foi embora.
e com ele, a oportunidade de construir algo maior. Essa é a dor que une a maioria das pessoas, mesmo aquelas que parecem estar bem financeiramente. Talvez você não esteja endividado, mas sente que poderia estar em um lugar melhor. Talvez você tenha alguma reserva, mas o medo de perder o que conquistou impede você de arriscar para crescer. E no fundo você sabe que algo precisa mudar. A questão é: quando? Quanto tempo mais você vai esperar para tomar uma decisão que pode mudar tudo? A vida não espera. O tempo não para você se organizar. Cada mês que passa sem agir é um mês que você perde de construção. É um mês a menos de juros trabalhando a seu favor. É um mês a mais de esforço sem progresso. Eu quero que você se veja nessa situação não para se culpar, mas para perceber que você não está sozinho. Milhares de pessoas vivem essa mesma angústia e milhares de outras já decidiram quebrar esse ciclo. A diferença está na escolha. A boa notícia é que essa decisão não precisa ser gigantesca para gerar impacto. O primeiro passo é sempre interno. É reconhecer que a sua realidade atual não precisa ser permanente, que existe uma saída, mesmo que agora pareça distante. E que essa saída começa com uma mudança simples de hábito, uma escolha diária que redefine o que você acredita sobre si mesmo. É nesse ponto que a história da Babilônia se conecta com você de forma quase pessoal. O homem que buscou conselhos também estava cansado, também sentia que não tinha chances, também achava que tudo estava fora do seu controle. E foi justamente quando ele reconheceu essa dor que ele se abriu para ouvir algo que mudaria a vida dele para sempre. Essa é a chave. Você precisa estar disposto a confrontar a verdade antes de receber a solução, porque só assim ela faz sentido. Só assim você consegue se comprometer de verdade a aplicar o que vai ouvir a seguir. E se você chegou até aqui, significa que você está pronto para receber a lição que pode virar o jogo e colocar você no caminho de quem prospera de forma consistente e duradoura. Chegou o momento de revelar a lição que os milionários aprendem cedo e que quase ninguém pratica. E ela é simples. Tão simples que a maioria das pessoas despreza, justamente por parecer óbvia. George Clason, no clássico O Homem Mais Rico da Babilônia, entrega essa ideia de forma direta. Pague-se primeiro. Guarde pelo menos 10% de tudo o que você ganha antes de gastar com qualquer outra coisa. Esse é o princípio. Parece pequeno demais para causar impacto, mas é exatamente o contrário. Esse ato é a fundação de toda liberdade financeira. É a decisão que separa quem está construindo riqueza de quem está apenas sobrevivendo. É um gesto de prioridade, um sinal claro para si mesmo de que você vai cuidar do seu futuro. Não importa o que aconteça. Quando você decide se pagar primeiro, algo muda na sua mente. Você deixa de tratar o dinheiro como algo que vem e vai sem controle e começa a tratá-lo como ferramenta para construir algo maior. A neurociência explica isso. O cérebro é moldado por repetição. Ao guardar uma parte do que ganha, você cria uma nova associação mental entre esforço e recompensa. É como se estivesse treinando seu cérebro a entender que o trabalho não serve apenas para pagar contas, mas para criar liberdade. A cada vez que você cumpre esse pequeno compromisso consigo mesmo, você fortalece seu autocontrole, aumenta sua autoestima e ativa uma cadeia de mudanças comportamentais que se espalham para outras áreas da sua vida. O que George Clason descreveu há quase um século hoje é confirmado pela psicologia comportamental e pela economia moderna. Pequenos hábitos, mantidos de forma consistente, geram resultados exponenciais. Esse é o efeito bola de neve. Começa devagar, quase imperceptível, mas com o tempo se torna impossível de ignorar. O primeiro depósito que você faz pode parecer insignificante, mas ele carrega algo muito mais importante do que o valor em si. Ele representa a mudança de identidade. Você deixa de ser a pessoa que consome tudo o que ganha e passa a ser a pessoa que constrói riqueza, mesmo que seja em passos pequenos. E essa mudança de identidade é o que sustenta o comportamento no longo prazo. É importante entender que não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de mentalidade. Quando você decide reservar parte da sua renda, você está treinando sua capacidade de adiar recompensas imediatas em troca de um benefício maior no futuro. Isso muda sua relação com o prazer, com o consumo e até com o tempo. O cérebro funciona com base no sistema de dopamina. E cada vez que você cumpre esse compromisso de guardar, você cria um novo ciclo de recompensa, associado não ao gasto, mas à construção. É como reprogramar o software da sua mente
para valorizar o crescimento em vez da satisfação momentânea. Isso é neuroplasticidade em ação. O cérebro se adaptando a um novo padrão. Muita gente ouve essa lição e subestima seu poder. Diz para si mesma: eu só vou começar quando ganhar mais. Mas isso é uma armadilha, porque o ato de guardar não depende do quanto você ganha. Depende da decisão de começar. Se você não consegue separar 10% ganhando pouco, também não vai conseguir quando ganhar mais, porque o padrão de consumo cresce junto com a renda. O segredo é começar agora, com o que você tem, mesmo que seja 1%, mesmo que seja um valor simbólico. O importante é criar o hábito, e o hábito cria o resultado. E esse resultado, por menor que pareça no início, muda tudo. Porque muda você. George Clason não estava apenas ensinando finanças. Ele estava ensinando sobre consciência. Quando você se paga primeiro, você está se escolhendo. Você está escolhendo não ser mais escravo das circunstâncias. Está escolhendo assumir o controle. E esse é o maior presente que alguém pode dar a si mesmo. A riqueza que nasce desse princípio não é apenas financeira, é emocional. Você dorme melhor. Você trabalha com mais propósito. Você sente que está no comando. E essa sensação de controle é o combustível para continuar crescendo, porque você vê que é capaz de construir algo com consistência. Isso cria um ciclo de progresso que se retroalimenta. E é exatamente isso que os milionários fazem, de forma quase automática. Essa é a lição que pode mudar a sua vida. Pague-se primeiro. Não importa quanto você ganha hoje. Não importa quão difícil pareça. A decisão de começar é mais importante do que o valor inicial. É a decisão que marca o início de uma nova história, uma história na qual você não está mais apenas reagindo, mas criando. Uma história na qual você escolhe o futuro que quer viver. E se você entendeu essa mensagem até aqui, você já está um passo à frente da maioria. Agora, o desafio é colocar em prática, porque só saber não muda nada. O que transforma é agir. Talvez neste exato momento você esteja pensando: isso é lindo na teoria, mas na prática é impossível. Eu mal consigo pagar minhas contas? Como vou guardar 10%? Essa é a objeção mais comum. E é por isso que ela precisa ser destruída agora. A ideia de se pagar primeiro não é sobre esperar sobrar. É sobre criar espaço onde aparentemente não existe. A maioria das pessoas acredita que precisa de uma grande quantia para começar a investir ou economizar. Mas essa mentalidade é a principal barreira que mantém tanta gente presa no mesmo lugar. O segredo é inverter a lógica. Primeiro você se paga, depois você adapta o restante do seu orçamento para caber dentro do que sobrou. É desconfortável no início, mas é esse desconforto que gera crescimento. Imagine que você recebesse hoje um corte de 10% no seu salário. Não seria agradável, mas você daria um jeito de se ajustar. Cortaria alguns excessos, adiaria compras menos urgentes, buscaria formas de economizar em pequenos detalhes. E adivinha, continuaria vivendo. Quando você se paga primeiro, tá criando exatamente esse corte. Mas em vez de perder o dinheiro, tá guardando para si mesmo. É um corte estratégico, não um golpe do destino. É uma escolha consciente que transforma o futuro. E o mais impressionante é que, depois de algumas semanas, você nem sente mais o impacto, porque o cérebro se adapta ao novo padrão. É como treinar um músculo no cômico dói, mas depois fica natural. Outra objeção muito comum é acreditar que guardar pouco não faz diferença. Muitas pessoas pensam que se não podem investir grandes quantias, é melhor não fazer nada. Esse pensamento é perigoso, porque não é o valor que importa no começo, é o hábito. O ato de guardar, mesmo que seja simbólico, muda sua identidade. Ele ensina ao seu cérebro que você é alguém que constrói, não alguém que consome tudo o que recebe. E isso cria um efeito cascata poderoso. Pequenos valores se transformam em grandes resultados quando somados ao tempo e aos juros compostos. A mágica acontece justamente porque você começou cedo, e cada depósito se torna uma semente que cresce em silêncio, até um dia transformar completamente a sua realidade. Há também quem diga: eu vou começar quando ganhar mais. Essa é talvez a desculpa mais perigosa de todas, porque cria uma falsa sensação de ação futura. Mas a verdade é que se você não cria o hábito agora, vai continuar gastando tudo quando ganhar mais, porque o padrão de consumo cresce junto com a renda. É por isso que tantas pessoas recebem aumentos, bônus e promoções, e continuam endividadas. O problema não é a renda,
é o comportamento. Quando você começa a se pagar primeiro, mesmo com pouco, está criando a base que vai permitir que os aumentos futuros sejam realmente aproveitados. Cada real extra que entrar vai acelerar seu crescimento, em vez de ser engolido por novos gastos. E para aqueles que acham que não vale a pena porque o valor parece pequeno demais para fazer diferença, é importante lembrar que estamos falando de consistência, não de velocidade. Ninguém constrói o império da noite para o dia. A Babilônia, símbolo da maior prosperidade da antiguidade, foi erguida tijolo por tijolo. Cada pequeno depósito que você faz é um tijolo colocado na sua própria Babilônia financeira. Talvez você ainda não veja a muralha se formando, mas ela tá lá. E um dia você vai olhar para trás e perceber que a fortaleza que protege o seu futuro foi construída por decisões aparentemente pequenas, repetidas com disciplina. Quebrar essas objeções é crucial, porque se você permitir que elas permaneçam, vai continuar acreditando que o momento certo ainda não chegou. Mas a verdade é que nunca vai existir um momento perfeito. Sempre haverá contas, sempre haverá emergências, sempre haverá desejos de consumo tentando te puxar para longe do seu objetivo. Por isso a decisão precisa ser agora. Não amanhã, não quando sobrar, não quando a vida estiver mais calma. É agora que você decide se colocar em primeiro lugar. Essa é a verdadeira virada de chave. E se você chegou até aqui, você já sabe que essa decisão não depende de quanto você ganha, mas de quem você quer se tornar. Agora é o momento de você olhar para dentro e se perguntar: quanto tempo você ainda está disposto a perder? Cada dia que você adia a decisão de se pagar primeiro é um dia a mais vivendo no mesmo ciclo. Um dia a mais trabalhando para enriquecer os outros em vez de si mesmo. O que você faria se pudesse voltar no tempo e começar a guardar, mesmo que fosse uma pequena quantia há 5 ou 10 anos? O que você teria acumulado? Que liberdade você teria conquistado? Essa reflexão dói porque deixa claro que o preço da espera é altíssimo. O dinheiro que poderia estar crescendo para você agora está simplesmente desaparecendo em gastos que muitas vezes você nem lembra. É preciso sentir a urgência. O tempo é o recurso mais poderoso que você tem ao seu favor. E também o mais implacável. Cada mês que passa sem agir é um mês em que você perdeu a chance de colocar os juros compostos para trabalhar para você. Eles são como uma máquina invisível que transforma pequenas quantias em grandes resultados, mas só funciona para quem começa. Quanto mais cedo você iniciar, mais fácil será o caminho. Essa é a vantagem justa que os milionários têm. Eles começam cedo. Eles não esperam sobrar. Eles criam o hábito antes mesmo de terem muito dinheiro. E é por isso que o crescimento deles parece inevitável aos olhos de quem começa tarde demais. Imagine-se daqui a 5 anos. Você quer estar no mesmo lugar, repetindo os mesmos discursos de que não consegue guardar nada, ou quer olhar para trás e agradecer pela decisão que tomou hoje? Essa é a reflexão que você precisa fazer agora. Não é sobre quanto você vai acumular no próximo mês. É sobre a vida que você vai viver no futuro, porque decidiu começar. Cada escolha de guardar é uma declaração de independência. É você dizendo: eu escolho meu futuro, em vez de desperdiçar tudo no presente. Essa consciência é libertadora, porque coloca você no controle. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria história. Essa urgência não deve te paralisar, ela deve te impulsionar. Não espere até o próximo aumento, não espere o próximo bônus, não espere o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O que existe é o momento que você cria. E quando você age agora, o impacto não é apenas financeiro, é emocional. Você sente o peso sair dos ombros. Você começa a perceber que existe uma saída. E essa sensação gera motivação para continuar. É como acender uma chama que estava apagada há anos. Você começa a olhar para o futuro com esperança. E essa esperança muda o jeito que você vive o presente. A urgência também serve para te proteger das desculpas. Porque se você não agir agora, a vida vai continuar apresentando motivos para você adiar. Vai surgir uma nova conta, um novo problema, um novo desejo. Sempre haverá algo para te distrair. Mas quando você cria um compromisso consigo mesmo, você se fortalece contra essas tentações. Você entende que a sua prioridade vem primeiro. E essa força de decisão é a mesma que vai te ajudar a crescer em outras áreas da vida. A disciplina financeira é um treino para a disciplina mental. E essa é uma das maiores lições que você pode aprender.
Pense nisso como uma janela de oportunidade. Ela está aberta agora, mas não vai ficar aberta para sempre. A cada dia que passa, você está deixando de lado o poder do tempo trabalhando para você. E o tempo perdido não volta. Essa é a realidade dura que precisa te impulsionar. Não para te causar medo paralisante, mas para te dar clareza de que o único momento em que você pode agir é o agora. E se você ouviu tudo até aqui, você já está pronto para dar esse passo. Pronto para fazer a escolha que pode mudar o rumo da sua história. A pergunta é: você vai fazer isso hoje ou vai esperar mais um mês para começar a construir a vida que você diz querer? Se tudo o que você ouviu até aqui fez sentido para você, então este é o momento de transformar conhecimento em ação. Saber o que precisa ser feito é inútil se você não agir. É agora que você decide se vai continuar apenas consumindo conteúdo ou se vai usar essa informação para começar uma mudança real na sua vida. Pagar-se primeiro não é apenas um conceito bonito de livro. É uma prática diária que precisa ser colocada em movimento hoje. Não espere se sentir motivado, porque a motivação vem depois da ação. O que você precisa agora é de decisão, e decisão é uma escolha consciente que não depende das circunstâncias. Depende apenas de você. Comece simples. Abra uma conta separada. Crie um cofrinho. Faça uma transferência automática. Qualquer coisa que torne impossível gastar o que você decidiu guardar. Não importa o valor inicial, o importante é iniciar o processo. O ato de reservar aquele primeiro percentual é como plantar a primeira semente de uma árvore que vai te dar sombra no futuro. Você não vê o resultado no dia seguinte, mas cada depósito é uma rega silenciosa que faz suas raízes crescerem. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquela pequena decisão foi a responsável por criar estabilidade e liberdade para você e para sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez um amigo que vive reclamando que nunca sobra dinheiro, talvez alguém da sua família que sente que está preso na corrida sem fim das contas. Ao compartilhar, você não só ajuda essa pessoa, como reforça o seu próprio compromisso. Você se cerca de pessoas que entendem o valor do que você está fazendo, e isso cria um ambiente de apoio que torna mais fácil continuar. A mudança é mais poderosa quando não acontece sozinho. E quando você compartilha esse tipo de conteúdo, você se torna agente de transformação para outros também. Quero que você comente agora aqui embaixo. Qual vai ser o seu primeiro passo a partir de hoje? Não deixe para depois. Escreva mesmo que seja algo simples, como vou separar 1% este mês, ou vou abrir uma conta só para guardar. Colocar isso em palavras é uma forma de consolidar o seu compromisso. É você tornando público algo que antes estava apenas na sua mente. Esse tipo de declaração fortalece sua decisão e aumenta a probabilidade de você seguir firme no processo. Quando você escreve, você se compromete. Quando você se compromete, Voca Creia Aka. E se você quer continuar aprendendo lições que transformam a maneira como você lida com dinheiro, consciência e mentalidade, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui você vai encontrar o que as escolas nunca ensinaram: como construir riqueza, clareza mental e uma vida com mais propósito. Cada novo episódio é uma peça desse quebra-cabeça que vai te levar a um nível mais alto de consciência. E o simples ato de se inscrever é mais uma forma de reafirmar para si mesmo que você está comprometido com esse processo de crescimento. Não pare por aqui. Não deixe que esse vídeo seja apenas mais uma boa ideia que você ouviu e esqueceu. Aplique hoje, mesmo que seja de forma pequena. O movimento inicial é o que destrava o resto. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realmente muda de vida. Você está diante de uma escolha clara, e cada minuto que passa sem agir é um minuto que você está deixando de usar a seu favor. A melhor hora para começar foi no passado. A segunda melhor hora é agora. Tome a decisão, haja e permita que essa escolha mude tudo para você. Lembre-se disso. A Babilônia, símbolo da maior prosperidade da antiguidade, não foi construída da noite para o dia. Cada pedra, cada muro, cada palácio foi erguido por pessoas que entenderam que riqueza é resultado de ação consistente e decisão antecipada. Aqueles que esperaram um momento perfeito simplesmente assistiram os outros conquistarem aquilo que poderia ter sido deles. Essa é a mensagem que você precisa carregar com você a partir de agora. Não existe mágica, não existe atalhos que substituam o poder de uma escolha diária. O que separa quem vive em liberdade financeira de quem vive em escassez
é o que decide fazer com o próximo real que entra na sua conta. Se você entendeu a lição de hoje, sabe que ela é simples demais para ser ignorada e poderosa demais para ser deixada para depois. Você já viu o que acontece com quem gasta tudo? Permanece preso, ansioso, sem clareza de futuro. E também já percebeu que não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o que você faz com o que ganha. A decisão de se pagar primeiro, mesmo que pareça pequena, é a raiz de toda a transformação. É ela que vai permitir que você construa um patrimônio, que crie estabilidade para sua família, que quebre ciclos que talvez se repetem há gerações. É uma atitude de coragem. É você dizendo que não aceita mais ser refém das circunstâncias. Olhe para o que está à sua volta. Cada prédio, cada empresa, cada pessoa que você admira começou em algum momento com uma decisão solitária de agir. Esse pode ser o seu momento. O dia em que você vai olhar para trás no futuro e dizer: foi ali que tudo mudou. Não subestime o poder desse instante. Ele pode parecer comum, mas é exatamente no comum que os destinos são alterados. O que você escolhe hoje vai impactar onde você estará nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Essa consciência pode ser desconfortável, mas também é libertadora, porque coloca o poder de mudar nas suas mãos. Se você sentiu algo diferente ouvindo este conteúdo, é porque está pronto. Pronto para se escolher. Pronto para construir algo que vá além de pagar contas. Pronto para criar uma vida com mais segurança, mais liberdade e mais propósito. E se você aplicar o que aprendeu, vai perceber que o dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser ferramenta de construção. É isso que os milionários entendem cedo, que cada moeda tem um papel a cumprir. E que quem dá a primeira ordem para o dinheiro é você, não as contas, não as circunstâncias, não o acaso. Carregue essa frase com você. A Babilônia foi construída por quem agiu cedo, não por quem esperou o momento perfeito. A mesma regra vale para você. A sua Babilônia pessoal, seja ela financeira, emocional ou mental, vai ser construída a partir do momento em que você decide agir. Então escolha agir agora. Escolha fazer algo ainda hoje que simbolize o seu compromisso com essa nova fase. E cada vez que você se sentir tentado a adiar, repita para si mesmo: eu sou a prioridade. Eu escolho construir. Essa é a semente que vai crescer até se tornar a fortaleza que vai proteger seu futuro. Você tem a chave. Use-a.